Bruno Tálamo já está a postos? Boa tarde, Bruno. Oi, Sônia. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que te acompanham na Roda da Fofoca e também ao público de casa que assiste ao A Tarde é Sua. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, aqui ao meu lado Tami Miranda e também o doutor Alexandre Bissoli, advogado do Tami Miranda. Nós comentamos, né, a informação, Sônia Abrão, quando foi notícia. Tami assumiria hoje o posto de vereador aqui em São Paulo. Ele era suplente de um vereador que foi acusado de um ato de corrupção. No entanto, esse vereador, que chama Camilo Cristófaro, acabou acionando a justiça, conseguiu uma liminar e ele conseguiu reaver o seu mandato. Então hoje seria o seu primeiro dia aqui na casa, né, Tami? Mas parece que não vai acontecer de você exercer as suas atividades nesta quinta-feira. O que aconteceu, Tami? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todo mundo aí do estúdio. Boa tarde para quem está assistindo. O que aconteceu foi que em questão de horas ele conseguiu uma liminar e eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre, que ele vai explicar juridicamente o que aconteceu, Sônia, para que vocês entendam em detalhes e perfeitamente o que realmente está acontecendo aqui na Câmara Municipal hoje, aqui em São Paulo. Tá certo, vamos lá. Boa tarde a todos que nos ouvem. O que aconteceu foi que o vereador Camilo, no seu recurso ao TSE, conseguiu um efeito suspensivo, ou seja, conseguiu recorrer para manter o seu mandato no próprio cargo. Entretanto, essa decisão foi dada ontem no final da noite e antes mesmo que ela fosse transmitida para a Câmara Municipal de São Paulo, houve o entendimento da mesa que deveria ser suspenso o afastamento do vereador, o que nos gera um certo inconformismo, porque quando da cassação não foi tomado de imediato essa atitude, aguardou-se a notificação da Justiça Eleitoral, o que nos parece que seria o correto de se fazer mesmo, e quando da volta, ou seja, da manutenção do mandato dele, não se aguardou a Justiça Eleitoral fazer a devida notificação. Então, até o presente momento, a Câmara não recebeu a notificação da Justiça Eleitoral e, de forma de ofício, ou seja, por vontade própria, a mesa deliberou no sentido da manutenção do mandato, quando agora, às 15 horas, no início da sessão, o vereador Tami deveria ter assumido o seu mandato como o regimento interno manda e como a lei orgânica do município manda. Tami, deve bater uma frustração muito grande. A gente percebe que você está muito animado para começar suas atividades aqui na Câmara. A sua mãe, inclusive, a Gretchen, fez um post muito emocionado no Instagram, desejando toda a sorte para você nesse mandato e dizendo que você foi muito discriminado, muito ofendido como artista, como político, ela não espera outra coisa. Como que você viu essa declaração da Gretchen no Instagram? A gente já começa sendo discriminado aqui quando o vereador Camilo Cristófaro se refere à vereadora, a Tami, no feminino, sem respeito algum. A gente já vê essa intolerância no dia a dia aí, a gente vive essa intolerância no dia a dia e acredito que aqui, no caso do vereador Camilo, não foi diferente. Muito pelo contrário, todos aqui me receberam com muito carinho, com muito respeito. O presidente Tuma me recebeu com muito respeito. Realmente a mesa teve uma decisão por conta própria. Se fosse por lei, pela lei, eles teriam que esperar chegar a notificação para poder cancelar. E não foi o que foi feito, eles não esperaram, eles por conta própria, a mesa decidiu que por bem deveria fazer isso. Então a gente já começa vendo a lei não sendo cumprida de fato como deveria ser, né? É frustrante, eu me sinto bem frustrada nesse momento, mas com certeza a hora que eu entrar aqui, com a mesma coragem que eu tenho na minha vida para fazer a diferença, para fazer a transformação que eu fiz na minha vida, com a mesma coragem e determinação é que eu vou entrar aqui. Já chegou a conversar com a sua mãe, com a Gretchen, depois que houve toda essa confusão, porque ela pensava que, assim como todos nós, ela pensava que você hoje assumiria o seu posto como vereador aqui em São Paulo. Já conversaram? A gente já conversou, sim. E ela acredita que essas injustiças é só questão de tempo. Eles vão ver, eles vão reconhecer. A gente conversou bastante com o presidente reconheceu algumas coisas e eles vão entender que não foi, não sei o nome de bom grado, não sei, mas não foi, acho que, a atitude mais bacana a ser tomada. Mas a gente não quer causar polêmica, a gente não quer causar constrangimento para ninguém, muito pelo contrário, eu agradeço a recepção de todos aqui. O presidente suspendeu a sessão para que eu pudesse falar, me deu voz para falar. Então, eu sou muito grato e eu estou aqui à disposição da população. Eu estou aqui à disposição
da sociedade para poder fazer o meu trabalho. Sônia, a Tami e o Dr. Bissoli estão com a escuta. Se você tiver alguma pergunta Claro, para eles, claro. é só Eu falar quero- que eles ouvem você. Tá, Tami, a gente lamenta muito, viu? A gente estava tão feliz. Ontem ainda nós comentamos isso aqui com o Felipe Campos, com o Thiago Rocha, com o Vladimir, a Marcinha Piovesan, inclusive, Léo Áquila também. Enfim, todo mundo já batendo palmas por antecipação para você. E, de repente, 45 do segundo tempo, acontece uma coisa dessas. Você, através do doutor, do seu advogado, vocês vão lutar para que esse seu mandato seja mantido? Para que realmente você ocupe efetivamente certeza. essa cadeira? Não, com certeza a gente vai lutar e o Dr. Bissoli ele pode explicar juridicamente que tem bastante chance, né? Então explica para a gente, doutor Na Bissoli. verdade, a gente ficou no impasse, porque qualquer medida jurídica nesse momento demandaria um certo tempo que seria o suficiente para a notificação do tribunal efetivamente chegar para a retomada do mandato do vereador Camilo. Então, do ponto de vista prático e imediato, possivelmente a decisão da Justiça Eleitoral da retomada do mandato chegue antes de qualquer decisão que faça com que o Tami assuma. O que nos parece que é mais correto agora e que deve acontecer nos próximos meses é que seja mantida a cassação do vereador Camilo no TSE, porque o relator, quando deu efeito suspensivo, ele entrou no mérito da questão, e isso é defeso. O TSE não pode mais reanalisar a questão de mérito do processo, apenas as questões de direito. Então, nos parece que o plenário, por sua maioria, como vem entendendo em casos semelhantes, deverá adotar a postura de manter a cassação, como o Tribunal de São Paulo assim decidiu, e o vereador Tami deve assumir não só por uma questão de suspensão não de liminar, mas de forma efetiva com a cassação final do vereador Camilo. Certo. Tem um tempinho mais? E só finalizando aí o que você falou, que vocês estavam muito felizes, Sim. pode continuar muito feliz. A Léo sabe, a nossa luta diária, e isso é só mais uma pedra no nosso caminho, não tem problema nenhum, a gente está acostumado com pedras no caminho. As pedras no nosso caminho é clichê falar, mas serve para construir o nosso castelo. E com certeza é só mais uma pedrinha para a gente colocar no nosso castelo, ter história para contar e a gente poder fazer a diferença assim que estiver aqui. E você me conhece há muitos anos, Sim. a Léo me conhece há muitos anos, aliás, vocês aí me conhecem há muitos anos que estão assistindo, sabem o trabalho que eu vou fazer aqui, sabem que pode confiar em mim, sabem que pode acreditar em mim e que com certeza vai ser a diferença. É por isso que está demorando um pouquinho. Porque quando a gente entrar, vai ser para fazer a diferença de verdade. Tá certo. Só um minutinho que cada um aqui quer mandar uma mensagem para você, tá? Felipe Campos. Bom, Tami, em primeiro lugar, um beijão para você. Eu sempre acreditei demais. Nós fomos os primeiros aqui na Tarde é Sua, lá em novembro, a falar justamente sobre esse empossamento que hoje está e poderia estar acontecendo, infelizmente não aconteceu. Mas eu só tenho uma pergunta, assim, muito rapidinha, que é para o doutor Alexandre Bissoli, que esse pedido de cassação, ele é feito através do próprio vereador, né, no caso, como ele chama? Camilo Cristófaro. O Camilo Cristófaro, ou ele vem através do partido? Você pode repetir a pergunta? E eu não consegui, Sônia Abrão, nós não conseguimos escutar a pergunta porque acontece uma sessão plenária aqui ao lado e o vereador está falando com o microfone, então a gente Sim, não conseguiu sim, escutar sim. muito bem. Se você puder repetir, Felipe. Tentando adivinhar aqui o que você perguntou, Fê. Se você Rapidinho. conseguir fazer assim uma pergunta curta, a gente vai ver se a gente consegue escutar. Olha só, então, presta bem atenção. Eu disse o seguinte, esse pedido da cassação que foi liberado hoje lá pelo... isso foi feito pelo Cristófaro, pelo Camilo, ou foi feito pelo partido? Não. O Camilo Cristófaro pediu pro Supremo, né? Pro TSE. Ele pediu pro TSE... Ministro Fachin. Pro Fachin, e o ministro Fachin concedeu para ele a anulação da cassação, da liminar. A anulação foi o direito dele recorrer no mandato. Então, na verdade, o que foi concedido não foi mudada a decisão. Ele continua condenado pelo TRE de São Paulo pelo crime que ele foi condenado. Entretanto, o ministro Fachin deu o direito do quê? Dele recorrer ao TSE no mandato dele. Não é que foi mudada a decisão. Ninguém entendeu que ele fez algo diferente do que o tribunal condenou ele por ter feito. Tá certo. Entendeu, Fê? Entendi. Entendeu? Thiago Rocha. Ô, Tami,
Eu mandei, inclusive, uma mensagem para ele, falei assim, pô, pela primeira vez eu vou ter um amigo que vai ser vereador, você já está preparado, como é que estão as coisas? E aí hoje a gente se depara com essa, Nossa, foi uma com essa ducha, turbulência né, no Fria? meio do caminho. Mas assim, eu sei que tem muita coisa para você conquistar e muita coisa que você quer fazer. Mas a primeira coisa que você vai fazer quando pisar na Câmara e falar assim, agora sim eu sou um vereador empossado. A cadeira é minha, né? É minha. O que você vai fazer para o povo? Agora sim que eu sou um vereador empossado? Qual vai ser a primeira atitude que você vai tomar como vereador empossado aqui na Câmara Municipal de São Paulo? Primeiro que tem muitas leis, existem mais de 20 mil leis aí que existem e que não são nem cumpridas, que ninguém faz. Então a primeira coisa que eu vou fazer é rever todas essas leis, porque existem leis muito boas e que as pessoas não cumprem. Primeira coisa que eu vou fazer é rever essas leis. E aí, daqui pra frente, eu quero muito, muito mesmo me dedicar à educação, que eu acho que começa lá de baixo. A educação começa lá de baixo e aí é que forma um cidadão. E aí, a gente tem milhares de coisas para ver. Essas chuvas que a gente está passando em São Paulo, com essas coisas horríveis que estão acontecendo. A cidade de São Paulo precisa de muita atenção, de muito carinho. E é como eu falei antes, com a mesma coragem, com a mesma dedicação que eu tenho na minha vida, é que eu botei com a cidade de São Paulo. Tá certo. Só para encerrar, que eu sei que você quer continuar assistindo a cerimônia, que por enquanto está suspensa, justamente para que ela pudesse dar essa entrevista. Vladimir Alves. Boa tarde, Tami. Olha, desejar a você sucesso nessa nova empreitada aí, assim que conseguir assumir a sua cadeira de vereador. E a gente conhece você, conhece a sua família, então a gente sabe que seremos muito bem representados aí na Câmara Municipal de São Paulo. Como você disse que vai processar todo mundo que não te tratar no masculino, aproveita e já começa a processar o pessoal daí. Como que é? Ele disse o seguinte, primeiro ele desejou sucesso quando você assumir a sua cadeira de vereador e o pessoal que não te respeitar, não te chamar no masculino é para você processar todo mundo mesmo. Doutor Alexandre está aqui para isso. Vou dar muito trabalho pro doutor Alexandre. E a gente, com certeza, óbvio que sem brigar com ninguém, sem desrespeitar ninguém, sem a gente ficar causando polêmica, a gente vai fazer, com certeza, o respeito valer a pena. Vocês sabem, vocês me conhecem, eu tenho um jeitinho que não precisa ser grosseiro e que a gente vai conseguir esse respeito aqui dentro agora. Tá certo. Obrigada, Tami. Estamos sempre torcendo aí por você. Obrigada ao doutor Missoli também, que nos deu essa entrevista. E a você, Bruno Tálamo. Até daqui a pouquinho, tá?